Olá, em nome do amor, pedimos a Jesus que nos envie, através de seus mensageiros, inspiração para falarmos um pouco sobre a vida, sobre nós, sobre o tempo. E começamos refletindo exatamente sobre o tempo e sobre a vida. O nosso tempo e a nossa vida. Cada um de nós ganha de presente, ao reencarnar, um tempo, um espaço de tempo onde podemos, através da vida e das experiências que nos são particulares, fazermos alguma coisa. Sabemos que precisamos progredir, almejamos o progresso e o crescimento. Então viemos através de uma família, de um casal, às vezes de uma mãe solteira, outras vezes em famílias numerosas, mas teremos primos, parentes, amigos, colegas que ao longo da vida irão trocar experiências com a gente. É importante percebermos que o tempo de cada um é diferente. O tempo de viver, a duração da existência, as provações de cada um, os resgates de cada um, é diferente, são singulares e são intransferíveis. Cada um de nós já escreveu toda a história que hoje pode ser contada sobre nós. Cada um de nós é autor da sua própria história. E quando passamos a ler nas páginas da lembrança, do inconsciente, da memória espiritual, muitas vezes encontramos as causas daquilo que nos acontece hoje. Daquilo onde temos maiores dificuldades em enfrentar. Às vezes, olhamos para grandes espíritos, para missionários da luz, e saudamos a estes seres e ficamos felizes com o trabalho desses espíritos de luz, e nos encanta mesmo esse amor tão grande que eles dedicam à humanidade, aos seus protegidos, aos seus orientados. Imaginamos como deve ser lindo ser um anjo, ser um espírito de luz e proteger alguém. Mas não temos noção do que seja para um espírito se fazer luz. Conhecemos muito bem sombras, conhecemos muito bem as dores e, através de nossas vidas, de nossas experiências e dos nossos erros, a gente acaba causando muita dor em nós e muito mais ainda nos outros. Para chegarmos ao estágio de um espírito de luz, que radia sua luz, aonde chega, é preciso ter passado pelas experiências, pelas provas, pelas expiações e por todas as vicissitudes que já suportou este ser, até transformar toda a dor que já sofreu em amor. Quando vemos um ser radiante de luz, suas missões sagradas, grandiosas, não temos ideia do que já sofreu um espírito assim. E achamos que ele não sofre ainda, não sofre mais, perdão. Pensamos que um espírito puro, ou um espírito de luz, antes de um espírito puro, um espírito que venha a ter conosco, não sofra, não tenha dificuldades. Ora,
não terá as nossas dificuldades no contágio com a matéria, com o mundo material, com os sentimentos grosseiros que nós mantemos ainda em nosso coração, com as picuinhas emocionais que nos abalam e nos desequilibram. Certamente, um espírito para irradiar sua luz de amor precisa ter vencido esse estágio. Já compreende muito melhor o tempo de agir e age. Compreende muito melhor as virtudes que pulsam no seu coração e as procura e as promove, as exercita. E é exatamente no exercício do seu amor que eles se fazem luz, que eles irradiam essa luz que a gente admira e fica tão feliz em saber e ver ou sentir quando da sua presença perto da gente. Então, quando se fala em espírito de luz, em espíritos com missões sagradas, a gente se encanta, mas pensa, puxa vida, será que um dia eu serei um espírito de luz? Será que um dia eu vou poder ter uma missão tão grande quanto essa dos espíritos de luz? E nessa hora, acabamos desprezando a missão mais sagrada que nos cabe, que é a missão da minha vida. E qual é a missão da minha vida? É fácil perceber a missão dos outros, olhando para as pessoas e as suas dificuldades, os seus desajustes emocionais, familiares, suas provações, enfim. Conseguimos traçar um panorama, fazer um esquema todo do que seja o problema daquela pessoa e o que possa ser a sua tarefa nessa encarnação. Ora, isso vale também para nós. Se olharmos para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para aquilo que mais nos convoca ao exercício da tolerância, talvez do perdão, talvez da instrução, as coisas que mais nos chamam a atenção na vida, que são mais graves em nosso tempo de viver, aí está a nossa missão. No parente difícil, no cônjuge, esposo, esposa, no filho rebelde, no pai que bebe, na mãe que sai de casa, no irmão que não fala com a gente, e tantas e tantas e tantas situações diferentes, na criança que parte prematuramente para o mundo espiritual, nos filhos, nos pais que partem muito cedo e deixam também suas crianças, na má sorte na vida, se tenta, muitas vezes uma coisa e não consegue. Então a nossa missão, ela não é única, não é uma só, mas é um conjunto de ações que não erram o endereço. Todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida são pertinentes ao nosso destino. E muitas das vezes são provações e expiações escolhidas ou aceitas por nós mesmos desde o plano espiritual. Então, quando a gente reencarna e tem esse apagão mental, né, de memória do passado, parece que isso não é real, que isso é um acaso e que está errado. Por que só comigo, para os outros não? Ora, cada um tem a sua dificuldade, tem as suas necessidades. Mas, quando empenhamos o nosso coração e a nossa vontade para vencermos essas dificuldades, o menor passo que a gente dê na direção desse trabalho, dessa decisão, já faz com que se acendam as luzes do progresso
e a colaboração mental, emocional, exatamente dos seres de luz, dos amparadores, para que nos auxilie exatamente no trabalho em nós mesmos, na depuração de nosso coração, na vitória sobre a nossa pequenez. Nos basta aceitar esse desafio que é nosso, querer consertar o que está estragado, arrumar, querer vencer o desafio. Ajuda-te que o céu te ajudará. Já ouviram isso? Já leram isso? E é verdade. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda a todos. Quem acorda tarde também. Mas aquele que se propõe a tratar do próprio coração, das próprias emoções e de suas dificuldades, com resignação, mas com ação, Deus ajuda. Deus envia seus emissários, iluminados, cheios de amor, cheios de ideias, para nos auxiliar a trilhar o caminho da recomposição psíquica e emocional. E isso acontece a todo tempo, em todas as encarnações, em todas as vidas. Sempre do mais alto descem as luzes capazes de iluminar nosso caminho, nossos passos e decisões. Então, quando a coisa está difícil, está complicada, está escuro, é preciso que nós acendamos a luz, que nós levantemos da cadeira e nos dirijamos ao interruptor para lá acender a luz. Porque o plano espiritual, a ele não cabe acender a luz por nós. Fazer aquilo que é nosso dever, que é nossa tarefa, porque nos ensina como acender a luz. Fugir desse estágio, dessa prova, significa não saber como resolvê-la. Fugir do conflito, da relação complicada, significa que vamos ter que repetir. Ora, muitas vezes o marido deixa da esposa por determinada situação, a esposa deixa do marido por determinado comportamento e vai achar um outro, uma outra, igual ou pior. É fato, é fato. É regra, porque é uma questão de similaridade e de planejamento espiritual mesmo. Quando a gente tem uma dificuldade e não quer enfrentá-la para vencer, ela vai ficar guardadinha, fica lá esperando. Continua sendo um problema. Agora, os problemas já vencidos, já encarados, esses deixam de nos importunar. Esses passam a ser tarefas vencidas, trabalhos cumpridos. Quando éramos crianças, desenhar a primeira letra A era um sacrifício. Às vezes escrevíamos espelhado, de trás para frente, de frente para trás, né? E de trás para frente, perdão. E escrevíamos o nome errado, mas depois a gente foi treinando, a mãozinha doía, mas uma hora a gente descobriu, começou a ler melhor. E hoje a gente escreve o nome, escreve textos, a gente lê livros, a gente tem completo domínio. Isso não é mais um problema gigante que outrora fora. Assim também, em nossa vida, os problemas que se apresentam gigantes à nossa frente, com fé, com esperança, com amor, confiança plena em Deus e na sua assistência, nós criamos forças para vencer tudo e para fazer milagres, como dizia Jesus. O grande milagre da vida está em vencer todas as provas da nossa vida. Esta é a nossa sagrada missão. É tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. É o sorriso que podemos dar. É o abraço que podemos oferecer, é o perdão que podemos dar.
é o perdão que precisamos pedir. São as aulas da humildade, são as aulas da tolerância, as aulas que o amor emprega para nos educar. E elas vêm através daquela professora rígida chamada dor, mas que tem uma sapiência e uma eficiência no conteúdo de suas aulas, capaz de nos transformar. Porque vai doer um pouquinho, depois vai doer mais, e vai doer mais até que se torne insuportável e a gente se emende, a gente tome o remédio para curar essa dor. E o remédio é a mudança. Às vezes no nosso comportamento, no nosso entendimento sobre a causa daquela dor. Com fé, com amor, a gente recebe brandas doses desse remédio capazes de nos auxiliar a compreender, a vencer os nossos desafios particulares. E aí, olhamos para trás e podemos dizer com o coração leve e feliz: missão cumprida. E algum anjo no céu vai sorrir nessa hora. Porque quando um filho nosso, uma criança que amamos, aprende a dizer uma palavrinha, dá o seu primeiro passinho, quando vem correndo nos abraçar, quando conquista alguma coisa através da sua inteligência, da sua percepção, somos nós que sorrimos felizes na terceira pessoa. Assim também, quando nós damos os nossos primeiros passinhos, falamos as nossas primeiras palavras que rimem com amor, do alto também. Espíritos iluminados, que têm a missão de nos suportar e de nos auxiliar, sorriem felizes, abraçados e às vezes choram de tanta alegria. É uma festa. Vamos dar motivo para eles sorrirem? Vamos olhar para a nossa vida, para a nossa missão sagrada e vamos nos esforçar por vencê-las. Que tal? Jesus está aí para nos dar aquela força, para iluminar nosso coração, turbinar nosso coração de energia e de vontade. Vale muito a pena. Que possamos sair do tempo dessa vida vencedores de todas as pequenas, as minúsculas, mas sagradas missões que nos foram confiadas no tempo de estar aqui. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.